Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo essa aula. Seguinte, nossa terceira aula sobre mitoguia. Vamos continuar agora falando sobre a Titanomaquia, a Guerra dos Titãs. E lá vamos nós. Minha tela já está apresentando, né? Vocês nem estão me vendo agora aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? Estão vendo? Acho que sim, né? Pronto. Bom, então a gente viu na aula passada, né, tudo aquilo que aconteceu. Cronos engoliu os filhos, para que eles não pudessem pegar o reinado dele. E aí Zeus sobreviveu, voltou, fez uma armação lá e conseguiu tirar os filhos fez Cronos vomitar todos os filhos, todos os irmãos de Zeus. E aí a gente começa agora vendo a Titanomaquia, que é a Guerra dos Titãs. E posteriormente, se a gente conseguir um tempinho no final da aula ainda, a gente vai ver a soberania do Olimpo, que é o panteão grego, que é o grupo de deuses que formam os deuses principais da mitologia grega, da crença grega. Vamos lá. Titanomaquia, também conhecida como a Guerra dos Titãs, foi um evento grandioso e cataclísmico que envolveu os titãs, Cronos e seus irmãos, e os deuses, Zeus e os seus irmãos, filhos de Cronos. Aí eles vão se enfrentar tal. Então os titãs se reuniram de um lado, os deuses de outro. Porém, Oceano não queria brigar, não tava afim. Ele ficou neutro lá, longe, só assistindo e comendo pipoca. Briga, né? Só incentivando, vai, gosta de briga mesmo. E aí ele não entrou na parada. Então a gente tem aqui, de um lado, os titãs Cronos, e do outro a gente tem os deuses junto com os Zeus. Aí é o seguinte, Cronos até então era o líder. Vocês lembram disso? Só que aconteceu tudo aquilo que ele foi enganado pelo filho dele e tudo mais, tal. Ele estava reinando. Ele era o senhor soberano do tempo e tudo mais. E os irmãos dele, os outros titãs, também estavam na Terra, tendo seus filhos e tudo mais. E aí, Cronos foi enganado. Aí, antes de começar a guerra mesmo, os irmãos chegaram nele e falaram assim, ó, seguinte, ô Cronos, irmão, não vai dar. Você deixou o moleque aí te enganar, e aí, como é que vai ser? Você não é mais forte, não é mais ágil como era, não é mais esperto como você era antigamente. Você vai ter que mudar, filho. Você não vai poder liderar a gente, não. A gente vai fazer o seguinte: vamos pegar o filho de Jápeto e Tétis, que é o Atlas. O Atlas é um garoto forte, grandão, jovem. Ele tem mais condições de comandar um exército, uma guerra, do que você. Sinto muito. Eles tiraram Cronos da guerra. Não da guerra, tiraram Cronos da liderança. Cronos não ia mais liderar. Aí Cronos ficou borrado, né? Tipo, poxa, e aí? O moleque vai tomar meu lugar? Ah, beleza, né? Acontece. Aí, beleza. Vai. Então, na Grécia tinha o Monte Ocris e o Monte Olimpo. Atlas, como general agora da guerra, ele se instalou no Monte Ocris junto com os outros titãs. Zeus se instalou no Monte Olimpo junto com seus irmãos, os deuses. E aí, minha gente? Vocês não... estão vendo? Aí começou o grande evento. Porque aí é onde é guerra total mesmo. Os titãs, eles eram tão grandiosos, tão poderosos, que eles colocavam as mãos embaixo das montanhas e retiravam elas inteiras e jogavam contra os deuses. E os deuses revidavam, não de forma tão grandiosa assim, mas eles revidaram. A guerra, ela durou 10 longos anos. E é dito assim, que cada grande ano dessa guerra titânica para considerar em torno de 100, não, de 1000 anos. 1000 anos. Então, você tem cada um ano,
titânico, valendo por 1000 anos. Né? Alguns pesquisadores, mitógrafos, no caso, alguns mitógrafos, eles divergem entre si, né? Dizem que 10 anos é 10 anos mesmo, e outros dizem que é uma grande era. Mas é claro que isso é baseado nos povos na antiguidade e como eles se relacionavam, né? Então, toda a Guerra dos Titãs é uma alegoria para contar o mito da história desses povos, dessa sociedade, né? Então, essa guerra que durou todo esse tempo, houve alguns acontecimentos nos povos da região para que eles pudessem converter nesse mito, entendeu? Todos os mitos, a gente já viu isso, eles têm eles querem explicar alguma coisa que aconteceu, né? Então, para o mito, uma batalha ou algumas guerras que aconteceram, elas foram contadas refletindo esse mito, entendeu? Então, assim, por isso que os mitógrafos eles divergem em algumas questões aí. Alguns dizem que foram algumas guerras entre povos que duraram mais tempos, outros menos tempos, mas tudo mais. Enfim, isso não é importante pra gente. Não agora, pelo menos. Então, a Guerra dos Titãs durou 10 longos anos. Cada longo ano equivale a aproximadamente 1000 anos. Quase que assim. Então, você tem 10.000 anos de guerra aí. Então, tava lá os titãs e os deuses guerreando e tudo mais, aquela batalha épica, aquela coisa toda e tudo mais. E assim, os dois lados estavam muito bem. Nenhum regredia, nenhum. Eles não se enfraqueciam. Os dois estavam páreo a páreo. Os dois estavam conseguindo ter a mesma quantidade de vitórias e tudo mais. E aí o que aconteceu? Passados 10 anos, no último ano, a mãe Gaia, mãe Terra, que a gente lembra, ela profetizou de que caso Zeus pegasse os irmãos renegados de Cronos, filhos de Urano, que a gente já viu na aula passada quem são, eles estavam presos lá no Tártaro, porque Cronos aprisionou. Ela profetizou, caso eles entrassem na guerra, eles iam causar grande diferença. E aí, meus amigos, aí aconteceu. Zeus foi lá, né? Desceu, vocês lembram? Eles estavam aprisionados. Esses grandões aqui, os titãs e tudo mais. Lembra que Cronos traiu eles e aprisionou todos eles, lembra? Aí eles estavam sendo guardados pelo monstro Camp, que a gente já viu também. Aí Zeus guerreou com ela, lutou com ela, esse monstro reino e tudo mais, e conseguiu matá-la. Nisso, ele conseguiu libertar 3 hecatônquiros, lembra? Aqueles bichos gigantes com 100 pernas e 100 braços e 50 cabeças. Eram 3 bichos desses, 3 seres desses. E aí ele libertou esses monstros e libertou também os ciclopes. Essas duas criaturas, né, a raça dos ciclopes e a raça dos hecatônquiros, eram irmãos de Cronos. E embora Cronos não aceitasse isso, não visse isso, né? Por isso que ele aprisionou esses seres lá embaixo da Terra, no Tártaro, porque não queria que eles tivessem contato com o reino de Cronos. E eles não eram considerados por uma questão também que é o seguinte: Cronos e os irmãos titãs de Cronos mesmo, eles eram imortais. No entanto, os 3 hecatônquiros e os 3 ciclopes eram mortais. Eles podiam morrer em algum momento. E eles estavam cansados. Estavam lá embaixo, sendo guardados por campo e tudo mais. Eles estavam muito cansados. Aí, quando Zeus desceu lá, ele levou um pouco de comida e néctar do Olimpo, né? Do comida divina deles, que eles se alimentavam. E revigorou eles. Os 6 monstros, 3 hecatônquiros e 3 ciclopes. Deu energia para eles, muito grande. Aí eles ficaram tão agradecidos que os ciclopes, eles prometeram lutar na guerra ao lado de Zeus
E os ciclopes forjaram para os três deuses grandes, forjaram para Zeus o raio mestre, forjaram para Hades o elmo da escuridão, que deixava ele invisível, e forjaram para Poseidon o tridente dele. E aí, meus amigos, aí a guerra vai ter uma grande reviravolta a partir de agora. O que aconteceu? Hades foi lá, enquanto os titãs descansavam, colocou o elmo da escuridão, né, também chamado de capacete da invisibilidade, e foi até o Monte Ocris para poder roubar as armas dos titãs. E ele fez isso. Pegou todas essas armas e levou para os deuses. Nisso, muitas criaturas já tinham entrado na guerra também. E esses seis, né, gigantes, esses seis monstros que Zeus libertou do Tártaro, fizeram uma total diferença. Foram uma grande um grande reforço para a batalha contra os titãs. Aí, tendo eles roubados as armas, né, os titãs acordaram, foi aquela coisa toda, pegaram grandes pedaços de montanhas e pedras e começaram a atirar contra os deuses para poder lutar contra eles novamente. E nisso, os três hecatônquiros, os três ciclopes, também entraram na guerra e começaram a arremessar pedras gigantes contra os titãs também. Então foi aquele pandemônio total, aquela coisa grandiosa, tudo mais épico. Aí o que aconteceu? Guerra total de novo. Completamente. O mundo ficou completamente envolvido no caos. Por quê? Cronos estava lá lutando, tudo mais, junto com todos os outros titãs, né, ao comando de Atlas, que a gente já viu isso. E aí, enquanto Poseidon, né, aqui ó, Poseidon distraía os titãs com a ajuda do tridente e tudo mais, Zeus foi lá e lançou um raio, seu raio mestre lançou um raio nos titãs. E aí isso já causou um certo enfraquecimento dele e tudo mais. Com isso, né, esse contragolpe, né, esse grande ataque, grandes florestas se incendiaram, os vulcões entraram em erupção, a terra rachou de um jeito que o Tártaro, lembra o Tártaro, o inferno da mitologia, que também é um ser, ele começou a subir para a terra, a ficar exposto. Nisso, o Urano, que é o céu, né? A gente vê o céu aqui, toda uma tempestade, e a gente vê um raio aqui. O céu voltou a se erguer acima da Terra. Né? O Urano voltou a ficar acima de Gaia. Então foi aquela coisa grandiosa e tudo mais. Muitos povos envolvidos, muitas batalhas foram travadas nesse dia. E o que aconteceu? Pan, que era considerado um deus também, mas é um bode. Ele é um fauno. É como se fosse um fauno, mas ele é considerado um deus. Ele estava na guerra também e Pan, ele tem um dos, entre aspas, golpes dele é um grito horrendo que ele solta. E durante a batalha, ele estava a favor dos deuses, ele gritou. Ele deu um grito tão grande, monstruoso, que isso assustou os titãs. E os titãs começaram a correr completamente desorientados. Nisso, os hecatônquiros se aproveitaram dessa fuga dos titãs e começaram a jogar grandiosas pedras e pedaços de montanhas inteiras contra os titãs. E nisso eles foram soterrados e aí a guerra foi vencida. Então os titãs foram derrotados a partir do momento que Zeus desceu para poder buscar esse reforço para o exército dele. E aí, meus amigos? Aí vem a punição. O que aconteceu? Vamos lá. Os titãs que se envolveram na Grande Guerra, eles foram todos enviados para o Tártaro. Ficaram lá no Tártaro, presos. E os três hecatônquiros, aqueles grandes seres poderosos, eles passaram a vigiar
os titãs, né, não permitindo que eles saíssem de lá. Tem uma versão do mito que diz o seguinte, que Cronos, que era um dos principais titãs, né, ele foi feito em pedaços, picados e jogados no Tártaro. Mas assim, versão varia conforme vão sendo contados os mitos. A gente já viu que eles são contados. Cada mito tem várias versões, né? Então, em uma das versões, Cronos é colocado lá embaixo inteiro. Em outras das versões, ele é feito em pedaços e jogado lá no Tártaro. Outras versões contam ainda que Oceano participou da guerra e foi punido exemplarmente também, lançado no Tártaro. E outras contam também que as Titânides, as esposas dos titãs, as irmãs, também foram participaram da guerra e foram jogadas no Tártaro como punição também. Só que a que a gente está usando aqui é só a versão do mito que o oceano sai fora, ele se mantém neutro, e os titãs, as titânides não participam, são somente esses titãs mesmo. Mas há várias versões do mito, você adota o que você acha melhor. Aí beleza, os titãs foram confinados no Tártaro. E Atlas, que era o general, né, filho de Jápeto e Tétis, ele foi punido exemplarmente. O que aconteceu? Como ele era o general, ele foi obrigado a carregar para toda a eternidade o peso de todo o céu, ou, dependendo das versões que você vê, o peso do mundo. Então é muito normal, muito comum você ver, você pesquisa no Google Atlas Titã, você vê uma imagem semelhante a essa. Ou ele segurando o céu, o peso do céu, ou no caso aqui, né, tem algumas constelações do universo e tudo mais, ou você vê ele com um globo terrestre, né, a Terra, em cima dele, em cima da cabeça dele. E é justamente por ele segurar o peso do mundo, né, o mundo inteiro, que uma das heranças, como a gente falou lá na primeira aula sobre as heranças dos mitos dos dias de hoje, é que antigamente, agora está um pouco difícil de ver, né, de usar, porque é tudo digitalmente, mas assim, existia um livrinho, existe ainda, né, é fácil encontrar na escola, inclusive tem. Quando voltar às aulas vocês conseguem ver. Um livro que chama Atlas, que é um Atlas geográfico. Um Atlas geográfico, ele tem este nome de Atlas justamente por conta do Titã Atlas, que foi punido por assegurar para toda a eternidade o peso do mundo. Então, o Atlas geográfico, ele tem todos os mapas e tudo mais do mundo inteiro. Né? Então, por isso ele se chama Atlas. É uma das heranças dos mitos nos dias de hoje. Então, a guerra aqui se encerrou, os titãs foram exemplarmente punidos, as titânides, Reia, que era mãe de Zeus, Gaia, que era avó de Zeus, e Metis, lembra aquela titã que entregou para Zeus a poção para ele entregar pro Cronos para ele vomitar os filhos? Então, ela também, eles foram poupados. Então você tem Gaia, mãe terra, tem Reia, mãe de Zeus, e tem Metis, prima de Zeus. Essas titânides foram poupadas. Aí beleza, a gente chega num outro momentinho aqui da aula, que é o seguinte, eu sei que alguns de vocês não estão assistindo às aulas, eu sei, tá? Então a gente vai passar a fazer o seguinte, vai ter uma pergunta lá no formulário, que é hashtag da aula de hoje. Para provar que vocês assistiram, vocês vão escrever lá, hashtag chora Cronos, beleza? Hashtag chora Cronos. Não passa essa hashtag pra galera. Então, ó, vocês que assistiram a aula vão saber qual é a hashtag, beleza? Eu sei que não tá assistindo, eu sei que não tá assistindo, porque lá no Classroom que vocês acessam, eu tenho todo o acesso de quem assiste e de quem pega o material. Eu tenho, beleza? Fica a dica. Então, vocês que assistiram, para confirmar, né, como uma confirmação, eu, assim, eu vou saber que vocês realmente assistiram, porque também responderam isso aqui.
Coloca lá, hashtag História Cronos. Beleza? Tamo combinado. Vamos lá. Seguinte. Aí, no Monte Olimpo, Zeus se instalou junto com os outros deuses. E aí a gente vai ver a partir de agora, nessa aula a gente vai começar a ver isso e vai ver o restante na próxima aula. Tanto é que vocês viram o slide aqui que era do final. Caso não desse tempo, eu já ia encerrar a aula. Mas como tem um tempinho, eu vou falar isso aqui rapidinho. Então, ó, soberania do Olimpo. O panteão grego, essa vai ser a parte 1, tá? Vamos lá. Quem são os deuses do Olimpo, então? Os olimpianos. Eles tinham emoções humanas, né? Eles eram muito semelhantes aos humanos, aos humanos mesmo, de modo geral. Então eles tinham amor, raiva, inveja, ciúmes, como a gente vai ver. Então eles tinham muito disso. Eles eram retratos dos humanos. Então eles interferiam constantemente na vida dos mortais, né? Eles não aguentavam ver tudo e ficar quieto. Não, eles tinham que interferir em tudo. Eles puniam severamente os injustos, mas segundo o olhar deles. Se eles achassem que era injusto, eles puniam. Ainda que a pessoa que foi punida foi injustiçada. Mas eles puniam mesmo. Eles eram maus. E eles brigavam muito entre si. Muito, muito mesmo. Porque assim, eles eram retratos dos humanos, né? Então, os humanos têm emoções à flor da pele, eles brigam. Os deuses eram a mesma coisa. Também enfrentavam muitos atritos e contentas entre eles. Quem são os deuses então? Vamos lá. A gente tem Zeus, o pai de todos, soberano do Olimpo. Seu símbolo é uma águia. Geralmente ele é representado com uma águia além do raio. Ele pode se transformar numa águia também. Ele é o garanhão dos deuses. Vocês vão ver aqui, eu vou dar só uma pincelada, mas assim, não dá para contar tudo. Mas Zeus era o garanhão dos deuses, saia pegando geral. Então, os filhos deles, deuses, são Apolo, Ártemis, Ares, Atena, Hefesto, Hermes, Dioniso, e é dito que Afrodite também, mas a gente vai ver que não é bem assim. Ainda sobre Zeus, ele é o pai de muitos semideuses, muitos mesmo. Eu falei para vocês, ele é o garanhão do Olimpo e pelo visto da Terra também, né? Então assim, ó, é dito entre os mitógrafos que são mais de 115 amantes mortais que Zeus teve. Imagina, mais de 115 amantes mortais. Zeus saiu fazendo filho pela Terra toda. Zeus, com o tempo, ele se tornou arrogante e impulsivo. O que fez Hera, juntamente com alguns outros deuses, acorrentasse Zeus enquanto ele dormia. E aí, quando ele acordou, ele não conseguiu alcançar o raio mestre dele, ele ficou irritadaço lá e tal. E aí, os deuses começaram a zombar dele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. E aí, uma Nereida, Tétis, ela viu Zeus lá acorrentado, preveu que uma guerra civil ia acontecer no Olimpo e falou assim, não, isso não dá pra ficar assim. Ela correu lá no Tártaro e buscou o Briareu, que é o Hecatonquiro. Trouxe e falou assim, Briareu, corre lá e liberta Zeus. Briareu muito grato, né, por Zeus ter tirado ele do Tártaro, quando ele foi acorrentado, foi lá e libertou Zeus. E aí, o que Zeus fez, meus amigos? Zeus pendurou Hera do Monte Olimpo. Pendurou como punição exemplar, colocou uma bigorna. Tá vendo a bigorna aqui, ó? Colocou uma bigorna, que é um peso muito grande nas pernas de Hera, como punição exemplar. Ela ficou pedindo socorro, ela ficou gritando e tudo mais, mas nenhum dos outros deuses inferiores a Zeus tiveram coragem para poder ir lá e resgatar Hera. Aí beleza. Zeus aqui vocês já conheceram um pouco dele. Vamos para Hera, que é a deusa do casamento. Hera é a rainha dos deuses, ciumenta, extremamente ciumenta e muito vingativa. Muito. Ela punia muito as amantes de Zeus. Inclusive, chegou a sequestrar
filhos delas e elas nunca mais viram. É muito triste. Mas era assim, extremamente vingativa. Ela era má mesmo, sabe? E os gregos, que é uma curiosidade histórica, os gregos inventaram a Heraia, que é uma versão feminina dos Jogos Olímpicos, em homenagem à Hera. Só que, como as mulheres na época não tinham tanta força igual aos homens, essas Olimpíadas femininas não foram muito adiante. Hoje em dia a gente sabe, né, que as Olimpíadas incluem tanto os homens quanto as mulheres, mas antigamente era separado. Então vamos lá. Poseidon, deus dos mares e também dos terremotos. Poseidon casou-se com Casou com Anficrite. Essa aqui, ó. Nossa, deu uma bugada aqui agora. Casou com Anficrite. Nossa, tá esquisito. Espero que vocês consigam me ouvir. Aí, beleza. Ele teve 3 filhos, né? Tritão, Rod, Bem-Cime e também teve alguns outros fora do casamento. Tá dando muito delay aqui. Alô, alô. Beleza. Ele teve alguns... igualmente como Zeus, ele teve filhos fora do casamento também. Eles não respeitavam as esposas deles, tá? Só pra ficar claro. Aí, beleza. O seu palácio era no fundo do mar. Um palácio magnífico. E ele tentou tomar para si alguma cidade dos outros deuses, inclusive de Atena, a própria Hera, mas ele perdeu todas, não ganhou nenhuma. E o único lugar onde ele era o considerado deus patrono era em Atlântida, né? Antes, supostamente, dela afundar no oceano. Né? Apesar de que Atlântida também é um mito, né? Mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Então, beleza. Deus Patrono é que, assim, ele cuida daquela cidade. O pessoal daquela cidade, eles veneram somente aquele Deus. Então é isso, minha galera. Essa é a aula de hoje. Beleza? Até a próxima. E é o seguinte. Vamos lá, só parar a gravação aqui. Interromper o compartilhamento. Vamos lá. Olha só. Vocês vão avaliar a aula de hoje, de novo, da mesma forma como vocês avaliaram as aulas anteriores. Deu um trabalho lascado para fazer isso aqui, tá? Então vocês, por favor, valorizem o professor, que eu faço aqui com muito carinho, muito gosto para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Assistam os vídeos, porque é importante, beleza? A gente vai começar a fazer isso, subir essa hashtag agora em cada aula. Fechou? Então, ó, para quem quer saber, eu estou usando esse livro aqui, que é o Mito da Mitologia, o livro da mitologia, tá? Ele abrange várias mitologias, inclusive a grega, que a gente está olhando agora. Muito bom. E este livro aqui, não, que é o livro da mitologia, que eu já mostrei outras vezes. E esse aqui, que é os mitos gregos, né? Bem grandão e tudo mais. Então, eles estão sendo base para que eu possa fazer essas aulas. Próxima aula, a gente vai conhecer o resto do panteão grego. E a gente vai descobrir o seguinte, que o Monte Olimpo tem, na verdade, 2 formações. São 12 gregos olímpicos. Mas nós temos 2 formações desses deuses. Vocês vão entender por quê. Um grande abraço. Opa. E até a próxima aula. Tchau, tchau.